Senhor, graça e paz, maravilha. Seguimos com o nosso estudo do Apocalipse. Hoje chegamos na quarta carta, a carta à igreja de Tiatira. Tiatira significa sacrifício de contrição. Ela estava ali ao sudeste de Pérgamo, era uma cidade ali interessante. Nós vamos ler o texto, entender um pouco mais. Tinha muitos trabalhadores, associações de mercadores envolvidos na fabricação de tecido, tinturas, cerâmicas. Era uma cidade ali interessante, uma cidade pequena. Hoje praticamente só existem ruínas das 7 cidades ali, das 7 igrejas. A de Tiatira é a que menos há evidências arqueológicas. Existem ali ainda, hoje ali na Turquia, alguns sítios arqueológicos com poucas evidências, mas nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes, pois a carta à igreja de Tiatira, ela foi a maior carta das 7 cartas que foram escritas. Ela é a carta do meio, é a carta de número 4, e porém era a menor igreja. Vamos ler o texto? Apocalipse 2, verso 18 em diante, diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-eis a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Então, chegamos na quarta carta, a carta da igreja de Tiatira. Nós vemos ali que a igreja de Tiatira, como eu já disse, tinha um comércio pulsante, porém uma cidade muito menor do que Éfeso, do que Pérgamo, do que Esmirna. Mas nós vemos ali, por exemplo, em Atos 16, 14, que Lídia, vendedora de púrpura, ela era da cidade de Tiatira e ela servia a Deus. Possivelmente havia sido evangelizada, convertida ao judaísmo, porém quando ela escuta ali a pregação de Paulo, ela se converte e nasce ali a igreja de Tiatira na casa da irmã Lídia. Glória a Deus por isso. Nós vemos aqui que a carta da igreja de Tiatira, ela chama uma grande atenção e, como já foi falado anteriormente, a maneira como Jesus ele se apresenta na carta, isso nos diz muito daquilo que Jesus está querendo transmitir à igreja. O autor da carta se identifica nessa carta como o Filho de Deus, uma frase encontrada somente aqui no livro do Apocalipse. Embora Jesus tenha reivindicado esse título quando andou sobre a terra, e Pedro também confessou que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, inclusive foi por essa afirmação que Jesus ele foi condenado pelo Sinédrio, mas essa é a primeira vez aqui no livro do Apocalipse, e é a única carta a qual ele se apresenta como o Filho do Deus vivo. Está lá em Apocalipse 2, verso 18, ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Uma das maneiras que Jesus se utiliza para se apresentar é como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Isso é muito significativo quando nós relacionamos o contexto da carta. Assim como nas cartas anteriores, nós vimos que essa introdução, ela diz muito sobre aquilo que nós vamos ver mais para frente. Assim como nas demais cartas, Jesus começa dizendo: Eu conheço as tuas obras. E diferentemente de Éfeso, que apesar de ter muitas obras,
eles haviam abandonado o seu primeiro amor, a igreja de Tiatira ainda conservava, né, muitas coisas. No verso 19 diz assim: conheça as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são ainda maiores ou melhores do que as primeiras. Né? Então isso era um elogio muito forte vindo do Senhor Jesus para a igreja de Tiatira. Então nós vemos também que a partir do verso 20 começam então as repreensões, assim como toda a carta ali, algumas, né, a maioria tem os elogios e tem a parte das repreensões. No verso 20 inicia a repreensão. A igreja de Tiatira, ela tolerava uma profetisa, a qual Jesus ele vai chamá-la de Jezabel. Note, Apocalipse 2, verso 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Né? Note que são poucas coisas, isso é ótimo. Né? Porém, o que eles estavam fazendo aqui, o que eles estavam tolerando, o que eles estavam permitindo, isso era terrível. Poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício de idolatria. A maioria dos estudiosos vão concordar que Jesus não está nomeando uma mulher que estava ali em Tiatira, chamada Jezabel, não. Ele está falando do espírito de Jezabel, lá em 1 Reis, capítulo 16, verso 31, né, ele está falando ali a mulher de Baal, chamada Jezabel. Era uma mulher que perseguiu os profetas, agiu contrariamente à vontade de Deus. Ela praticava prostituições, feitiçaria. 2 Reis 9, 22 vai dizer isso. Então esse espírito de Jezabel estava levando as pessoas ao engano. Né? É a mesma coisa que, por exemplo, nas outras cartas o Senhor cita, por exemplo, o exemplo dos nicolaítas, a qual o Senhor odiava, aborrecia a obra deles. Né? E a igreja de Tiatira estava permitindo, tolerando, né, que Jezabel divulgasse ali a sua doutrina, os seus ensinos, a qual eles eram contrários à palavra de Deus. E o Senhor ainda deu tempo, ele foi misericordioso, generoso, porém ela não se arrependeu. No 21 diz assim: e dei-lhes tempo para que se arrependesse, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Então o Senhor, em sua infinita misericórdia, ele ainda deu tempo, né, para que, né, esta pessoa a qual o Senhor Jesus ele chama de Jezabel, né, note que não é um nome pessoal, não é, por exemplo, como na carta anterior que nós vimos aqui, lá na igreja de Pérgamo, onde tinha um irmão chamado Antipas, e realmente esse era o nome, né, uma pessoa que foi mártir, que morreu pela sua fé. Aqui não. Aqui Jesus ele nomeia Jezabel para denominar como essa pessoa estava agindo no meio da igreja. Porém, ele deu-lhe tempo e essa pessoa não se arrependeu. Grande é a misericórdia do Senhor. A Bíblia, né, inúmeros versículos vão citar isso, lá em Salmo 103, 8, Jonas, né, lá com o povo de Nínive. Nós vemos lá em Gênesis 15, verso 16, o Senhor deu tempo, né, porque o Senhor não castiga ninguém sem que a medida da justiça do Senhor esteja completa. Está lá em Gênesis 15, 16, por exemplo. Eis que, porém, numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Isso é o que diz lá no verso 22. Eis que, porém, numa cama significa literalmente colocar num leito de enfermidade. O Senhor já havia repreendido, porém, ela não se arrependeu dos seus pecados. Provérbios 29, 1, tem uma repreensão duríssima sobre isso. Aquele que é muitas vezes repreendido e não se arrepende, né, vai vir uma enfermidade sobre ele. Então, Provérbios 29, 1 diz isso. Aqueles que seguiam e davam ouvidos a essa doutrina, a doutrina de Jezabel, certamente não ficariam impunes, caso não se arrependesse. Por isso, o Senhor já estava dizendo que sobre eles viria uma grande tribulação. No verso 23 diz assim: ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins, isso quer dizer as mentes, e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Os filhos aqui referidos por Jesus provavelmente eram aqueles que estavam dissipando, aqueles que aprenderam, estavam difundindo as doutrinas que eles aprenderam dessa falsa profetisa. O Senhor não ia tolerar que o fogo estranho se espalhasse novamente no meio da sua igreja. O fato é que nós temos lá em Levítico 10, verso 1 e 2, nós temos lá os filhos de Arão,
ofereceram fogo estranho perante o Senhor e foram consumidos. Né? O Senhor, aquele que olha com os olhos de chama de fogo, que nós lemos aqui no começo, ele estava de olho nesse fogo estranho que estava no meio da congregação de Tiatira. Desta forma, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins, ou seja, as mentes e os corações. Então, por isso que Cristo se apresentou dessa forma, ele sonda, ele conhece, por isso que ele tem os olhos como chama de fogo, ele vê todas as coisas. Né? Hebreus vai dizer que, sim, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Hebreus 4,13. Nada podemos esconder do Senhor. E o justo juiz recompensará a cada um segundo as suas obras. Né? Aquilo, assim como acaba o verso 23, também é o que está escrito lá em Apocalipse 22:12. Cada um vai ser recompensado de acordo com as suas obras. No verso 24, diz assim: mas eu digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então havia um fiel remanescente na igreja de Tiatira, aqueles que não se contaminaram, aqueles que não se deixaram levar por falsa doutrina, que não foram enganados pela profetisa. Essas pessoas eram um remanescente fiel da igreja de Tiatira. Né? Eles não conheceram as profundezas de Satanás. Aqui há algumas escolas de interpretação, né? Mas basicamente serão aqueles que se aprofundavam nos conhecimentos pagãos, no conhecimento do mundo. Né? Essas pessoas, elas não tiveram a curiosidade de experimentar aquilo que o mundo estava oferecendo. Note isso, cristão. Eles não tiveram as curiosidades de experimentar aquilo que o mundo lhes oferecia. E por isso o Senhor Jesus Cristo diz: a todos esses que são fiéis, os remanescentes, outra carga vos não porei. Eles não seriam cobrados de outras coisas além das obras que eles já estavam praticando. Glória a Deus. Verso 25. Mas o que tendes, retende até que eu venha. Então, Jesus não poria outra carga sobre os fiéis remanescentes. Porém, o mandamento é: aquilo que você está fazendo, aquilo que você tem, retende até o fim, até a volta do Senhor Jesus. O que eles tinham? Lembra no começo? As obras, o amor, o serviço, a fé e a paciência. Então eles trabalhavam bastante. Retende até que eu venha. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Verso 26 e 27, juntei aqui os dois, diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Essa era uma recompensa final. E com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vaso de oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Reger as nações com vara de ferro. Jesus diz: lhes darei poder, exousia, autoridade, é a palavra utilizada aqui, sobre as nações. Ou seja, essas pessoas que foram fiéis e trabalharam muito na obra do Senhor, essas pessoas receberiam poder e autoridade da parte de Cristo Jesus. Eles estariam na linha de frente. Glória a Deus, receberiam um galardão e estariam na linha de frente com Cristo. Glórias ao Senhor Jesus. Essas pessoas receberiam nada mais, nada menos. Olha só o verso 2, o verso 28 do capítulo 2. Dar-lhe-eis a estrela da manhã. Glória a Deus. Sabe quem é a estrela da manhã, irmãos? Apocalipse 22:16. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eles estariam na presença do próprio Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa é a recompensa para os fiéis, estar na presença do seu Senhor em todo tempo. Não existe uma recompensa melhor do que essa, pois a sua presença, a presença de Cristo, é o céu na sua glória mais elevada. Glórias a Deus por isso. E encerra-se essa carta no verso de número 29, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nas 3 primeiras cartas, essa tratativa, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ela precedeu a promessa daqueles que venceriam. Porém, nessa e nas 3 cartas seguintes, primeiro a promessa, e depois Jesus ele termina com o alerta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias a Deus. Amém. Que a palavra do Senhor Jesus fale aos nossos corações, que nós venhamos continuando sendo cheios da palavra do Senhor, que nós possamos continuar estudando a palavra do Senhor. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Que na paz do Senhor Jesus.